Vamos ao debate desta noite com a moderação da Clara de Sousa. Boa noite e bem-vindos a mais um debate rumo às legislativas. Esta noite estão frente a frente Luís Montenegro em representação da AD e André Ventura do Chega. Ditou o sorteio que começa Luís Montenegro e que termina André Ventura. Meus senhores, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Começando por si, Luís Montenegro, foi conhecida esta tarde uma nova sondagem sobre os cenários de governabilidade em que qualquer solução de governo ou de entendimento parlamentar entre a AD e o Chega não é vista como uma boa ideia, sobretudo entre os simpatizantes do PSD. Se vencer sem maioria, vai manter o não é não ao Chega? Muito boa noite, Clara de Sousa, boa noite, André Ventura, e boa noite, sobretudo, aos telespectadores que nos seguem a partir de casa. Eu já fui muito claro sobre essa matéria e creio que as portuguesas e os portugueses, mesmo aqueles que votaram no passado no Chega, compreendem bem que é impossível governar com o Chega. E é impossível por três razões, fundamentalmente. Em primeiro lugar, porque o Chega não tem fiabilidade de pensamento, comporta-se politicamente como um catavento, muda de opinião muitas vezes e isso não é adequado ao exercício de funções governativas, nem à colaboração na atividade de um governo. Por outro lado, o Dr. André Ventura e, enfim, toda a política do Chega tem um pendor eminentemente destrutivo, virado sobretudo para falar mal de tudo aquilo que acontece no país e na governação, mesmo algumas coisas que se coadunam com os princípios que são enunciados pelo próprio Chega. Nós, no último ano, fizemos coisas como regular a imigração, como reforçar as políticas de segurança, de policiamento de proximidade, baixar os impostos sobre os rendimentos do trabalho, agora também sobre as empresas, ajudar os jovens na aquisição da primeira habitação. E o Chega esteve sempre contra tudo, está sempre contra tudo. Ora, quem está virado apenas para destruir e não consegue construir, não tem vocação para exercer funções de governo nem colaborar na governação. E em terceiro lugar, porque o Chega e o Dr. André Ventura demonstraram neste ano que não têm maturidade nem decência para o exercício da função governativa. Isso viu-se em vários momentos e viu-se até ontem mesmo também com a apresentação do programa eleitoral do Chega. O Chega apresenta um programa eleitoral cujo impacto financeiro é de 40 mil milhões de euros. Teremos a oportunidade de levar-nos-ia para um déficit de 14%, que era vamos falar sobre isso mais à frente, para a vida das Mas perante estas acusações que ouvimos agora, André Ventura, deixa-me até utilizar uma frase que se tem ouvido muito nos últimos tempos: no que depender de si, vai ou não deixar o Luís governar? Boa noite a todos, claro, boa noite aos telespectadores, boa noite ao Luís Montenegro também. Vamos começar pelo início. E o início desta história é de hoje mesmo. Eu não queria deixar de estar à frente do Primeiro-Ministro para lhe dizer isto. Enquanto o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui à televisão, dar o seu ar de maturidade, de sentido de Estado, que já ninguém acredita, honestamente, deixe-me dizer isto cara a cara, mais uma grávida teve o bebê à porta de casa. Mais uma grávida, no seu governo, debaixo do seu governo, teve um bebê à porta de casa. Sabe porquê, Dr. Luís Montenegro? Enquanto se ri, porque as urgências estavam fechadas. Porque as urgências do seu governo estavam fechadas. Há pessoas que me perguntam assim: está preocupado com isto, o Luís Montenegro, querer falar de maturidade, querer falar de governabilidade? Sabe o que é que eu gostava, Luís Montenegro? Gostava que tivéssemos uma governabilidade que fosse mesmo de resolver os problemas das pessoas. Não vale de nada andar pela televisão, andar pela rádio, andar pelo país a dizer assim: o Chega é imaturo, com o Chega não se pode contar, quando na verdade o seu governo foi um desastre nas várias matérias de saúde, como eu acabei de lhe mostrar, foi um desastre no combate à corrupção. E por isso, quando o Luís Montenegro diz assim: o Chega é destrutivo, o Chega é destrutivo de um sistema de corrupção que está há 50 anos neste país. Isso é destrutivo, isso não tenha dúvida. Se eu pudesse, fazia assim, e destruía. Porque é corrupção a matar, corrupção a destruir, corrupção a roubar, corrupção a empobrecer os portugueses. E depois diz: não se pode contar com o Chega. Não, Dr. Luís Montenegro. O Dr. Luís Montenegro não quer contar nem com o Chega, nem com ninguém. O Dr. Luís Montenegro quer muletas na Assembleia da República, como teve a Iniciativa Liberal, como teve o CDS. Não contará connosco. E eu quero lhe dizer, cara a cara, que não contará connosco. Porque o senhor foi eleito num contexto em que todos disputámos o cargo de Primeiro-Ministro, não teve assim tantos mais votos. O PSD, o Chega e o PS ficaram, aliás, enfim, numa proximidade histórica que nunca tinha acontecido. O Sr. Primeiro-Ministro devia ter voltado atrás na carga fiscal que deixou histórica este ano, no combate à corrupção que não fez e em dar saúde às pessoas. Portanto, quando chegamos a este cenário legislativo que o Sr. Primeiro-Ministro provocou, por não querer dar esclarecimentos que deviam ser dados, diz-nos assim: bom, o André Ventura e o Chega não são de confiança. Ao Sr. Primeiro-Ministro, para governar como governou, de facto não são de confiança. Portanto, não há qualquer margem, nenhum grau de compromisso da parte do Chega, como houve no ano passado. O Primeiro-Ministro, bom, todos sabem que o ano passado
Clara de Sousa, foi o Chega que procurou que houvesse estabilidade. Foi o Chega que procurou que houvesse uma maioria de direita. O Luís Montenegro, aliás, refém dos interesses pouco claros do seu partido, é que preferiu não o fazer e preferiu vender-se, entre aspas, ao aparelho do PSD. Mas também, Luís Montenegro, eu não queria deixar de lhe responder a isto. Diz que o nosso programa é irresponsável. Eu vou-lhe dizer uma coisa. O nosso cenário macroeconómico para este ano é muito mais próximo do Conselho das Finanças Públicas do que é o do PSD. O PSD, já teremos oportunidade, André Ventura, não posso deixá-lo avançar, porque nós já teremos oportunidade. As exportações vão aumentar, que o PIB vai aumentar. Isso é que é irrealista. Dê-me, por favor, esse tempo. Isso é que é imaturidade. E essa possibilidade de daqui a pouco explorarmos um pouco mais dos vossos programas macroeconómicos. Luís Montenegro, perante esta resposta de André Ventura, peço-lhe apenas que me confirme se o Governo chegou ou não, no ano passado, a propor ao Chega para integrar o Governo em troca do orçamento. Ouvimos a chamarem-se mentirosos um ao outro, na verdade, na praça pública. O que é que aconteceu? Nunca propôs e isto revela mais uma vez o catavento político que é o Chega e o seu líder, dizer isso aqui porque estão permanentemente a mudar de opinião. Eu não consigo. Quem é que tem uma opinião destas sobre uma determinada força política, sobre um determinado líder político e depois apresenta ao país a vontade de integrar um governo liderado por essa pessoa e liderado por esse partido? É de facto muito estranho. Como é estranho o André Ventura queixar-se destes 50 anos de preponderância de dois partidos e esquecer-se que militou no PSD 17 anos. Isso mesmo. 17 anos que correspondem a 70% da vida adulta do André Ventura. O André Ventura inscreveu-se no PSD em 2002 e desvinculou-se em 2019. Nunca teve uma palavra sobre aquilo que defende agora relativamente ao sistema político. Nunca dentro do PSD. E foi Conselheiro Nacional do PSD, foi autárquica do PSD, teve essa possibilidade. Mas na altura ele era colaborante com tudo aquilo que o PSD defendia e andava, como eu já tive a ocasião de lhe dizer há um ano, de bandeirinha na mão e até achava que o melhor líder era aquele que está hoje à frente dele. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. André Ventura, mais uma vez demonstra imaturidade e demonstra que não tem capacidade de olhar para as situações com sentido de responsabilidade. O André Ventura sabe mesmo o que é que aconteceu com a grávida hoje à tarde. Sabe mesmo? Sei mesmo. Sabe que a grávida em causa chamou assistência médica e quando chamou assistência médica, ela, quando essa assistência chegou perto dela, ela estava em trabalho de parto e teve que ser assistida por razões de segurança naquele local. Não. Porquê é que diz? Porquê é que diz? Não é verdade. É verdade. Mas é que não é verdade mesmo. É verdade. O trabalho de parto iniciou-se e fez-se naquelas circunstâncias por razões de segurança. Eu não estou com isto a diminuir aquilo que é a importância de nós termos uma capacidade de resposta em ginecologia e obstetrícia maior do que aquela que temos. Estamos a melhorar. Nós temos hoje cerca de 50% menos encerramentos de urgências, mesmo nestas especialidades, do que tínhamos há um ano atrás. Eu não estou a diminuir o impacto que isto tem na vida das pessoas e a preocupação que acarreta. Agora, fazer sempre política destrutiva com base nos títulos dos jornais, a ir atrás dessas coisas, é a sua forma de ser. Por isso é que o senhor não pode governar. Porque o senhor não tem sentido das coisas. O senhor não sabe compreender o alcance dos profissionais que foram chamados, que tiveram de encarar aquela situação e de a resolver. E é preciso nós termos essa compreensão. Repito, não é diminuir as ocorrências, não é diminuir o impacto que isto tem naquelas pessoas em concreto e nas outras que, não tendo uma relação direta com o episódio, podem antecipar vir a ter uma situação similar. Agora, devemos fazê-lo com sentido de responsabilidade. E deixe-me dizer-lhe uma outra coisa. Sobre o combate à corrupção, eu anunciei na tomada de posse, depois anunciei novamente na discussão do programa de governo e nós estamos a executar a nossa agenda anticorrupção. Ainda ontem anunciámos uma iniciativa legislativa de grande alcance no que diz respeito à recuperação das vantagens indevidas. Copiando o Chega, que é isso que vocês fazem sempre. Olha, mas mesmo quando... Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Mesmo quando algumas das decisões do governo são mais ou menos enquadráveis em propostas que o Chega possa ter feito... O senhor doutor André Ventura e o Chega estão sempre contra. Não, está enganado. Veja o que diz sobre a imigração. Está enganado. Sobre a imigração. Deixa-me equilibrar os tempos. Nós acabamos com a manifestação de interesse. Nós temos hoje regulação. Luís Montenegro, vou dar a oportunidade a André Ventura para responder e equilibrar os tempos. Eu acho incrível. Eu quis falar disto hoje da saúde, porque nós temos um primeiro-ministro que parece que vive noutro mundo, que não vive ao lado das pessoas, que não sabe o que é querer um centro de saúde e não o ter, que não sabe o que é chegar a um hospital e estar fechado. O seu diretor do Serviço Nacional de Saúde, seu, não é meu, é seu, disse assim: a grávida esperou várias horas porque quis. E o senhor mantém-o em funções. Porque o senhor concorda com esta bandalheira na saúde em que nós estamos entregues. Sabe quantas urgências estavam fechadas na Páscoa? 10.
Enquanto se ri aqui sentado, estão 10 urgências fechadas. Sabe o que é que isso significa? Que de norte a sul do país, nas ilhas, há pessoas que querem ter filhos, querem ir a uma consulta, querem ter uma urgência e encontram a porta fechada. Quem é o responsável por isso? O André Ventura? Não. A tal maturidade do governo de Luís Montenegro. Mas já agora, para um primeiro-ministro que tomou posse e que disse que queria pôr em ordem a saúde, que António Costa deixou mal, eu tenho aqui alguns números para si. Olha, na cirurgia oncológica das mais graves do país, há mais de 1000 pessoas para lá do tempo de espera. Na cirurgia oncológica, Luís Montenegro, das mais graves que temos. A primeira consulta, para ter a primeira consulta, há um rácio de 80% de doentes oncológicos que ainda não conseguiram ter a primeira consulta. De 80%. Mais, nós temos o país neste momento assim. Os portugueses que pagaram a saúde, que contribuem para os seus impostos, para pagar esse sistema de saúde, não têm saúde. O Sr. Primeiro-Ministro tirou os emigrantes, aqueles os nossos, que foram para fora, que pagam cá com as suas contribuições o sistema de saúde, meteu-os ou inativos ou em listas paralelas. É verdade. Não é. Ou inativos ou em listas paralelas. Não é verdade. Mas tudo o que é imigrante ou minoria desfavorecida vem de fora, chega ao hospital, passa à frente, tem tratamentos e as pessoas não compreendem isso. Sabe quem é que fez isso? Não foi a tal maturidade, não é a tal responsabilidade, é o seu governo que é igual ao do Partido Socialista, que permite que coisas como a das gêmeas e outros tenham vindo beneficiar dos nossos sistemas de saúde, enquanto as urgências estão fechadas. Finalmente, sobre o PSD. Eu tive vários anos no PSD, como o Luís Montenegro, mas eu tive a oportunidade de lhe dizer isto no Parlamento. A única vez que nos encontramos, Luís Montenegro, no PSD, não fui eu que fui ter consigo uma campanha eleitoral. Foi o Luís Montenegro que se colou à minha campanha eleitoral em Loures. Não diga isso. Estou a dizer, olha, até lhe dei o exemplo de uma mensagem, quando disse assim, aquele gajo é mesmo bom. Sabe quem era o gajo? O gajo na altura era eu. E o Primeiro-Ministro disse isso. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, deixe de se fazer de vítima de bandeirinhas, porque o Sr. Primeiro-Ministro disse assim, o André Ventura é o melhor talento que nós temos no PSD. E andou na minha campanha em Loures colado a mim. Agora dê-me lá um exemplo de que eu tenha andado colado assim noutro sítio qualquer. Portanto, sabe como é que diria Sá Carneiro? Um pouco de vergonha na cara, era isso que eu lhe aconselhava. Mas Montenegro pode responder já agora falar também e dizer-nos... Mas deixe-me só dizer. E dizer-nos se de alguma forma o Governo perdeu uma boa oportunidade para causar uma primeira boa impressão na saúde. Eu fui à sua campanha, era líder parlamentar, fui à sua campanha, como fui a muitas outras, ajudar as candidaturas do PS, porque fui convidado para isso. Fui convidado pelo Seixas Azevedo, lembra-se, era vice-presidente do grupo parlamentar e seu amigo, e convidou-me, e foi ele que proporcionou a minha ida. Foi ele que proporcionou a minha ida à campanha e o senhor agradeceu-me. Quis colar-se ao melhor resultado de Loures que o PSD já teve. E vou-lhe dizer outra coisa. E é público, já foi mais do que verificado, que o senhor queria que eu fosse líder do PSD naquela circunstância. Isso é verdade. Mas o senhor tem todo o direito de se arrepender. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Vamos falar das questões que interessam ao país, Luís Montenegro. O Governo perdeu ou não? Não há segundo. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Para lhe dizer isto, Luís o senhor doutor André Ventura não tem respeito pela ação do Governo. Não, desculpa lá. Não tem respeito pela ação dos profissionais de saúde. Luís Montenegro, só para não terminarmos tem respeito. E vou-lhe dizer outra coisa. E até ataca com mais veemência o Governo do PSD. Só para terminarmos a questão do PSD. Que tem melhores resultados do que o Governo do Partido Socialista. Peço-me, por favor, que não esteja sempre a interromper. Um património diferente. André Ventura. Eu ouvi-o, ouça. Estamos no tempo de Luís Montenegro. Sabe que é por causa dessa postura que não tem lugar no Conselho de Ministros, nem nunca vai ter. Porquê? Essa postura não é compatível com o exercício. Como é que sabe que não vou ter lugar? Já não vai ter lugar. Não vai ter lugar. É tão feio dizer isso. Essa postura é o sistema. Não é enquadrável. Essa postura não é enquadrável no exercício de funções de responsabilidade que exigem estabilidade, exigem capacidade de respeito. É preciso ouvir. O senhor tem que ouvir, como eu ouço também. Vamos falar do que interessa ao país, Luís Montenegro. Em relação à saúde. Aquilo que interessa ao país é o seguinte. Em relação à saúde, o Governo perdeu ou não uma oportunidade de causar uma primeira boa impressão e de cumprir aquilo que prometeu? Consultas de cuidados de saúde primários, mais 550 mil consultas no ano passado face ao ano anterior. Consultas médicas hospitalares, mais 700 mil consultas. Consultas médicas ao domicílio, mais 20%. A recuperação das cirurgias oncológicas, mais 9 mil cirurgias. Não oncológicas, mais 5 mil face a 2023. Agora, o André Ventura tem que dizer ao país que o estado da saúde, há um ano atrás, era, de facto, calamitoso. Eu não estou a dizer que está tudo bem. O que eu estou a dizer é que nós estamos a recuperar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde de recrutar recursos humanos. Fizemos um acordo com os médicos, fizemos um acordo com os enfermeiros, estamos a fazer um acordo com os assistentes, estamos a promover o recrutamento e a retenção de capital humano que é essencial ao Serviço Nacional de Saúde. Estamos a investir nas infraestruturas. Fizemos uma reprogramação do PRR, onde alocámos mais de 300 milhões de euros à compra de equipamento. Estamos a olhar para o Serviço Nacional de Saúde
a valorizá-lo para ele poder ter mais capacidade de resposta. E estamos a recuperar. Claro que nós não conseguimos recuperar de um dia para o outro uma situação que era de facto caótica, mas é preciso reconhecer o esforço que tantas e tantos portugueses fazem todos os dias dentro do Serviço Nacional de Saúde. E depois também é preciso contar com a capacidade instalada no setor privado e no setor social. Nós assinámos acordos de colaboração e cooperação com o setor social para reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Pergunta às instituições sociais. Não é preciso. O doutor André Ventura fala muitas vezes em nome dos portugueses, fala em nome das instituições, mas elas não lhe reconhecem esse poder de representação. As instituições sociais que têm hoje uma relação com o governo de maior previsibilidade e, portanto, estão mais aptas a poder colaborar na resposta ao cidadão. Nós estamos a recuperar o Serviço Nacional de Saúde como o esteio do nosso sistema de saúde. Vamos perceber o que é que o Chega defende neste campo e para não falarmos sempre dos outros, é importante falar sobre os próprios programas, no que é que a resposta do Chega na área da saúde seria muito melhor para os portugueses. Antes de mais, eu queria registrar esta arrogância do Luís Montenegro de achar que já decidiu quem vai ganhar as eleições. Não sabe e no dia 18 teremos que ver quem ganha as eleições legislativas. E por isso eu respeito a vontade dos portugueses, ao contrário do que parece ser o que o Sr. Primeiro-Ministro quer. Segundo, Sr. Primeiro-Ministro, nós temos um património também no PSD. É dos resultados autárquicos que tivemos. Eu sei quanto é que tive em Loures e o melhor resultado sempre que lá aconteceu. Também sei o que é que o Sr. Primeiro-Ministro teve em Espinho e noutros sítios. E, portanto, no PSD estamos conversados em matéria de resultados e daquilo que cada um tinha de futuro no PSD. Não venha a dizer que eu é que andava atrás de si. O Sr. Primeiro-Ministro é que andava atrás de mim. Isso é uma coisa diferente. Agora, vamos à saúde. Sr. Primeiro-Ministro, os óculos cor-de-rosa, de que está tudo bem, que estamos num país porreiro, que a saúde está a melhorar, não convencem ninguém. Porque nós continuamos a ter, nas listas de espera, nos acessos a cirurgias, um problema gravíssimo que o seu governo criou. Eu vou-lhe dar um exemplo do que é que nós queremos fazer diferente. E como é que o André Ventura o resolveria? Olha, há uma coisa que não se pode fazer, é o que o Primeiro-Ministro fez. Quis maquilhar as urgências com a necessidade de ligar antes de se ir para as urgências. Faz algum sentido que uma grávida tenha que ligar antes de ir para uma urgência? Isto foi o que o Governo fez, chamou-lhe triagem, mas na verdade o que fez foi uma maquilhagem. Foi dizer às pessoas assim, vocês pagam impostos? Pagam. Estão fortes de pagar para tudo e para mais alguma coisa? Estão. Mas quando precisarem de saúde, não há. Ou então façam uma chamadinha, porque podem estar a morrer, podem estar a ter filhos, podem ter tido um acidente, mas liguem, façam isso. Sr. Primeiro-Ministro, isso não é lealdade, isso não é seriedade, isso é governar mal. Isso é governar da mesma forma que o PS tinha governado. Pôr dinheiro em cima da saúde e deixá-la funcionar. Aliás, não é por acaso que no governo de António Costa havia 1.000 milhões de prejuízo e desperdício na saúde. No governo de Luís Montenegro há o mesmo valor ou mais. Ainda não me falou do seu programa. É muito simples, olha, é reorganizar. O senhor defende um sistema com liberdade total em que o cidadão escolhe e o Estado paga. Nós temos que ter um sistema que não interessa o cidadão escolhe e o Estado paga. Não interessa se é privado, se é público. Interessa que faça uma sinergia entre o público e o privado para dar consultas, cirurgias, acessos a quem precisa deles. E também precisamos de outra coisa na saúde. E porquê é que não detalha o impacto orçamental? E também, já o fizemos, aliás, até o apresentamos no cenário macroeconómico. Porquê é que não fazemos outra coisa, Clara de Sousa, que é ter a coragem de olhar olhos nos olhos, que é o que o Luís Montenegro não tem, para uma série de cargos de bois que vocês puseram com o cartão do partido à frente do Serviço Nacional de Saúde, como diretores executivos do SNS, a dirigir unidades locais de saúde e outros, que estamos a gastar fortunas, mas precisam de ter coragem de correr com esta malta toda que só nos está a sacar dinheiro dos nossos impostos e a gerir mal a saúde. Portanto, eu vou-lhe dizer uma coisa. No primeiro dia que tomar posse como Primeiro-Ministro, os portugueses podem ter a certeza de uma coisa. É que metade destes bois de cartão partidário vão ser postos na rua. E pela primeira vez vamos ter uma saúde a funcionar. Eu sei que para o Luís Montenegro isto não faz sentido, porque ele próprio nomeou estes todos que aqui estão. Mais, Clara de Sousa, deixa-me só terminar com isto, por causa do PSD e do Luís Montenegro. É que eu tenho à minha frente o Primeiro-Ministro que mais nomeações políticas fez nos últimos 20 anos. Mais cargos políticos, criou mais taxos. Luís Montenegro, no terceiro trimestre de 2024, que eu saiba não era o André Ventura o Primeiro-Ministro, era o Luís Montenegro, tínhamos 26,4 mil cargos políticos. Luís Montenegro é taxo atrás de taxo, a distribuir taxo pelas pessoas. Quem é que fez isto? Não foi o António Luís Costa, Montenegro, quer não responder? foi o André Ventura, Já não ficou foi o claro, António André Guterres, Ventura. não foi o Pedro Passos Coelho. Quer responder, foi o Luís Montenegro. Os números estão aqui, 26 mil. André Ventura, vou dar a palavra ao Luís Montenegro. O André Ventura não sabe o que diz e, portanto, enfim, permite-se o direito de dizer tudo e o seu contrário e depois vai ser desmentido. Como tem sido desmentido nos fact-checks todos. Tudo aquilo é verdade. Fact-checks é muito importante. É a verificação da verdade só. Isso. Eu sei que o senhor convive mal com a verdade. Não, convive mal é com o sistema. Não, convive mal com a verdade. Convive mal com os avançados e do mais, sistema. convive É mal outra com a coisa. verdade e gosta de conviver mal com a verdade. É uma forma de estar. É uma forma Luís de Montenegro, o estar. senhor falhou uma promessa que fez aos portugueses de arranjar o médico família para todos os portugueses Deixe-me até só ao final dizer deste ano. O que lhe Deixe-me só pergunto é se
deixe-me só dizer já isto, tem Clara. um calendário credível Deixe-me para só cumprir dizer essa isto promessa? porque o André Ventura falou sobre as grávidas e falou sobre o atendimento pela linha SNS grávida, que é extraordinariamente importante. Ele falou como se fosse uma coisa qualquer, não é. É a possibilidade que as mulheres grávidas têm de entrar em contacto com o Serviço Nacional de Saúde e serem encaminhadas ou para terem um atendimento via telefone ou para irem a uma determinada unidade de saúde que já está à espera delas para o tratamento que é necessário. Sabe que, É que tem filhos à porta. sabe que isto ajuda mesmo a salvar muitas vidas. Ajuda a salvar a vossa incompetência. E ajuda mesmo a Ajuda a salvar a vossa prestar incompetência. melhores cuidados de saúde. Não compreender isto é, de facto, não ter a mínima noção de como é que se pode salvar o país e como é que se pode salvar a prestação de cuidados de saúde. O André Ventura não tem a noção. O André Ventura, por isso é que propõe um programa político que tem uma despesa ou uma perda de receita de 40 Você é mil muito pior, milhões isso é de falso, euros isso é falso. que não tem qualquer Luís Montenegro, viabilidade. isso é falso. Antes de O André avançarmos Ventura- para esse cenário, o André Ventura Luís devia Montenegro- hoje olhar para a governação, com certeza com espírito crítico, não estou aqui a pedir que seja enferreada a governação, mas o André Ventura devia reconhecer que nós estamos hoje muito melhor com a política de imigração do que estávamos há um ano atrás. sim, tem corrido Estamos bem. hoje muito melhor Tem corrido muito bem. com a política de segurança do que corrido muito estávamos bem. há um ano atrás. Estamos hoje muito melhor do ponto de vista da carga fiscal do que estávamos há um ano atrás. Estamos hoje muito melhor do ponto de vista da atualização das pensões e da atualização, sobretudo, das pensões mais baixas do que estávamos há um ano é que pode dizer atrás. isso? Estamos hoje muito mais estáveis do ponto de vista social. Aquilo que o André Ventura não confiava que nós conseguíssemos, e andou a tentar até instrumentalizar essas lutas, com o acordo com os polícias, com o acordo com os professores, com o acordo com os bombeiros, com o acordo com os funcionários Deixaram-nos na judiciais, com os guardas prisionais, com todos os setores na administração pública, onde é preciso valorizar as carreiras para termos melhores serviços. O que não André conseguiu, Luís Montenegro. O André O que não Ventura tem que conseguiu. dizer Eu ao tenho que país avançar. porque é que Eu peço tanto faz desculpa. ter um deputado como 50 que o seu trabalho é sempre o mesmo, a sua opinião é sempre Por causa a do mesma. sistema corrupto que temos há porquê? 50 anos. Sabe porquê? É por causa disso. A sua Por causa do sistema utilidade, corrupto que a sua temos há utilidade 50 é a anos. mesma, quer tenha uma representação de um deputado ou de 50. Por isso eu quero aqui dirigir-me sobretudo às pessoas que votaram no Chega e que hoje podem encontrar um caminho de esperança votando na AD, porque é votando na AD que vão ver muitas isto das é um suas comício agora preocupações, da AD. Luís Montenegro. os seus problemas resolvidos. Muitos Luís daqueles Montenegro, que eu foram peço-lhe, os por favor, eu fundamentos peço-lhe para um terem tempo na votado mesa. no Chega Peço há um ano ambos, por atrás. favor, para que Ambos não, que eu não possamos estou a dizer falar nada. de algumas questões importantes para o país, para fechar esta questão, os médicos. Uma coisa que não conseguiu foi cumprir essa promessa. Há algum calendário credível com o qual se quer Nós agora conseguimos comprometer? dar mais de 150 mil portugueses médico de família, só que inscreveram-se mais de 200 mil utentes no Serviço Nacional de Sabemos Saúde. isso, mas há algum não conseguimos calendário? cumprir o objetivo, Disse bem, também não chegámos ao inscreveram-se final bem. do ano de 2025. Temos de ter maior capacidade de recrutamento, estamos a abrir concursos para recrutar mais médicos de saúde familiar e temos de fazer aquilo que está em curso. Ter mais unidades de saúde familiar de tipo C, que têm melhores instrumentos de gestão, melhores instrumentos para poder retribuir o esforço de trabalho dos médicos. Temos de estimular no setor social as parcerias para podermos cobrir as necessidades, sobretudo de recursos humanos, porque nós... Ou seja, não há um compromisso, Luís Montenegro, com uma data. O grande problema Agora, que nós temos, é que aconteceu o mesmo neste com António momento, Costa, por isso lhe pergunto. o não grande, há um Olha, agora é que o disse grande bem. problema que nós Agora é que temos é, disse bem. sobretudo, de recursos humanos. Nós temos de resolver o problema dentro do Serviço Nacional de Saúde e temos de contar com a capacidade instalada do setor privado, mas, sobretudo, do setor social. É a grande aposta que nós temos e contar com as parcerias com as autarquias locais, com as parcerias Olha, com Luís Montenegro. o setor privado e social, ao abrigo de uma legislação que até já tem muitos anos e que até foi feita num governo do Partido Socialista, que são as chamadas unidades de saúde familiar Familiar. tipo C. Tipo C, sim. Olha, São muito Luís contestadas pela Montenegro, esquerda. Sim, fala. Deixe-me só responder-lhe a isto porque acho importante. Luís Montenegro diz votar, ter um deputado do PS, do Chega, ou 50. Sim, mas a boca fugir para a verdade, Deixe-me de só, facto, deixe-me só dizer-lhe isto ao Luís. a sua cumplicidade Luís com o PS Montenegro. foi enorme Luís neste Montenegro. ano. Primeiro, não fui eu que andei a votar com o PS durante a geringonça. Isso foram Foi. vocês. Não, foram foi vocês. da Foram vocês. geringonça. Sim, sim. Oh, Foi o vosso André partido. Ventura. Foi o vosso partido. Mas deixe-me dizer isto. Só Luís faltava Montenegro. mais essa. Diz que votar no Chega, ter um deputado e 50 é a mesma coisa, mas deixe-me dizer isto, votar no PSD ou no PS é a mesma coisa. Não é, não. É a mesma Oh, corrupção. é muito a mesma diferente. corrupção. É os mesmos boys and girls espalhados pelo Estado. É a mesma ineficiência de salários e de pensões miseráveis. É o mesmo tudo.
o Sr. Primeiro-Ministro até conseguiu uma coisa incrível. Foi descongelar o salário dos políticos. Isso é uma que é uma coisa incrível. Eu gostava de fazer uma pergunta aqui hoje, já que gosta de fazer perguntas, que é se sabe qual é a pensão mínima de velhice em Portugal. Gostava de lhe perguntar se sabe mesmo. Não sabe, provavelmente. Sei. Mas olha, e há várias já agora. Mas olha, no mínimo nós temos o valor de 200 E há várias, Luís Montenegro, são 255 euros. Mas deixa-me perguntar-lhe isto. Sabe quanto é que ganha um bombeiro em início de E carreira? sabe uma coisa... Deixa-me falar, mas agora estou a falar. Mas, No final, está tão mal comportado agora. Estava um homem tão sério, tão estadista e Fez agora uma já não pergunta está. para eu responder ou não? Sabe quanto é que ganha um Mas bombeiro? o senhor fez uma pergunta Mas ou vou-lhe não? fazer três, então pode responder então às pronto. três. Mas Sabe só quanto é um- que ganha um Mas tem que bombeiro? deixar responder. Sabe quanto é que ganha um Só bombeiro em metas, início de carreira? Sabe quanto é que ganha? Sabe quanto é que ganha um auxiliar de educação em início de carreira? Não sabe. Mas sabe uma coisa. O senhor pergunta e Vou-lhe responde. perguntar. Então vamos lá ver se sabe. Somente. Vamos lá ver se sabe. Mas olha, sabe uma coisa, Luís Montenegro? Enquanto estes ganham miseravelmente, o seu governo permitiu o mesmo que o PS tinha permitido. É que homens como Mário Centeno, como soubemos hoje, estejam a ganhar 19.500 euros por mês. Isto é imoral. E, portanto, quando diz assim, votar no Chega, ter 1 ou 50 é a mesma coisa. Bom, o que eu acho, o que os portugueses começam a achar, é que votar no PSD e votar no PS é a mesma coisa. Porque quando chegam ao fim do dia têm as mesmas soluções, a mesma falta de saúde, a mesma falta de justiça, mas pior, consigo têm ainda mais taxos a distribuir pelo país todo. E, portanto, é ainda mais grave do que com o PS. Finalmente, sobre o Serviço Nacional de Saúde. Luís Montenegro prometeu médico de família para todos, como o Dr. António Costa tinha prometido. A mesma promessa, o mesmo falhanço. Acabou de dizer, e bem, entraram mais 250 mil pessoas para a saúde. E sabe o que é que também aconteceu na saúde? Foi por permitirem toda a gente entrar neste país sem controlo e permitirem toda a gente entrar aqui de qualquer maneira, a saúde hoje está impossível, porque está com uma pressão, aliás, com uma habitação, que somos o pior país da OCDE para ter casa, e, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro é responsável por isso também, porque não só teve políticas para quem interessava, ou seja, para quem pagou impostos, para quem andou a trabalhar, fez o mesmo que o PS. É sacar impostos. Por isso consigo que tivemos a maior carga fiscal de sempre este ano. É verdade, Luís Montenegro. Foi recorde de carga fiscal este ano. André Ventura, foi isso recorde. é mentira. Olha, o facto de checar de fazer isto a seguir. Este ano tivemos recorde de carga fiscal. E sabe porquê, Luís Montenegro? Porque voltámos a ter a mesma lógica do Partido Socialista, que é impostos, tentar sacar a quem trabalha, aos pensionistas, a quem investe e distribuir pelas minorias coitadinhas, olha como as casas que estamos a distribuir a ciganos e a outros, pelo país todo, a passar os imigrantes à nossa frente e à frente de portugueses no acesso à saúde e habitação. Agora diga-me, qual foi a sua diferença para António Costa? Parece que eu estou aqui Estão sentado... feitas as perguntas, André Ventura, à estão frente de feitas as António perguntas. Costa, versão olhos azuis. Eu quero falar E, também portanto, dos cenários com todo macroeconómicos, respeito, dou-lhe um tempo é a mesma curto coisa. para poder responder a algumas perguntas. Não, só para dizer, antes de mais, o seguinte. É verdade que, neste ano, houve necessidade, em alguns momentos, nomeadamente no Orçamento do Estado, do Governo fazer um acordo político com o Partido Socialista para garantir a estabilidade e para garantir a concretização de medidas que são boas para a vida das pessoas. O aumento das pensões, a diminuição dos impostos. Não houve um único imposto que tivesse aumentado no Orçamento do Estado. Já o André Ventura fez o favor de votar iniciativas do Partido Socialista não à procura da estabilidade, pelo contrário, da instabilidade. O André Ventura votou com o Partido Socialista... Fim das portagens. Não, votou das com o portagens. Partido Socialista a impossibilidade de se criar a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na PSP para a regulação da imigração. A impossibilidade de se agilizar as políticas de retorno dos imigrantes ilegais, que ele tanto reclama, que devem voltar às suas origens, mas que votou ao lado do Partido Socialista. Votou ao lado do Partido Socialista a diminuição da carga fiscal que nós tínhamos proposto no Parlamento para a classe média. O André Ventura fê-lo, não foi a troco de nada, fez um favor ao Partido Socialista. E é por isso que os eleitores que há um ano atrás confiaram no André Ventura, chateados que estavam ilegitimamente com a situação, hoje depararam-se com esta circunstância. O líder do partido em que confiaram, ao invés de ter apoiado as políticas do governo, que em algumas matérias estavam coordenadas com os objetivos que ele enunciou na campanha eleitoral, viram a crítica do André Ventura. Aquelas outras que eram contrárias, que eram do Partido Socialista, viram o André Ventura por razões que toda a gente desconhece, mas que só pode ser por birra política, acompanhar a iniciativa do Partido Socialista. Falemos dos vossos programas macroeconómicos. Sobre os pensionistas, André Ventura, por favor. Nós subimos o complemento solidário para idosos 2 vezes. E o complemento solidário para idosos é o rendimento mínimo de um pensionista. Precisamente aqueles que têm pensões de 200, de 300, de 400, de 500 euros, têm um rendimento mínimo connosco, Já o Mário Centeno tem sem 20 mil nenhuma euros restrição do ponto de vista do acesso,
Primeiro, a meio do ano, aumentámos para 600 euros e agora no Orçamento de Estado para 630. Montenegro. E queremos atingir 870 euros nesta legislatura. Estamos muito perto do fim. Duplicámos a comparticipação dos Estamos muito medicamentos perto do de fim. 50% para 100%. E ainda demos um suplemento extraordinário que foi de 200 euros nas pensões até 509 euros, foi de 150 euros nas pensões até 1.018 euros e foi de 100 euros nas pensões até 1.527 euros. O André Ventura, onde é que estava nessa altura? Estava lá. Ao lado do Partido Socialista. Estava lá. Ao lado a querer do mais. Partido Estava Socialista. a querer mais. Ao lado do Partido Socialista. Sempre na crítica ao governo. E prometem o ambos André fazer Ventura, esse reforço. de facto, Luís Montenegro, eu tenho que o interromper. tem hoje uma gravata muito condizente Prometem com aquela que dar foi a mais sua atenção ação política neste último aos ano. idosos, aos reformados, numa próxima legislatura. Falemos de algo que vos une, nomeadamente nesta fase, que são as críticas que têm sido feitas aos vossos programas eleitorais. O programa do Chega já foi considerado irrealista por muitas pessoas, face ao aumento de despesa e à perda de receita, e é a primeira vez que apresenta um programa macroeconómico. Sendo o primeiro, permita-me, André Ventura, em nome da credibilidade, que lhe pergunte quem é que são os principais autores deste programa macroeconómico. O nosso grupo parlamentar, porque temos um património do nosso lado. Nós fomos o partido que mais propostas fez, ao contrário do PSD, alguns de nomes alteração ao orçamento. Os nossos deputados, que são conhecidos de todos, olha, alguns vieram do PSD, como o deputado Eduardo Teixeira e outros, que vieram do PSD porque perceberam que o PSD já não dava mais. Mas deixe-me... Quando olha para este programa macroeconómico e para o programa que apresenta, como é que lida com as críticas de que é completamente irrealista? Bom, se o nosso é realista, o do PSD é estratosférico, porque o nosso é muito mais próximo do Conselho das Finanças Públicas, no crescimento do PIB, das exportações. O PSD prevê que as exportações vão aumentar 4,4% num mundo em completa desorientação. Isto é imaturidade, é não saber de economia, que é o que acontece com o Luís Montenegro. É não saber de economia, é não saber a realidade económica internacional. Mas, independentemente disso, Dr. Luís Montenegro, eu acho que quando chega aqui e diz assim, o Chega esteve sempre na crítica ao governo. Nós queremos acabar com as portagens. E se queremos, sabe porquê é que queremos acabar com as portagens? Eu vou-lhe dizer aqui, olhos nos olhos, para não pensar que é nenhum... Sabe quanto é que custa? Luís Montenegro, assim, se quiser eu também passamos a ter esse tipo de debate. Nós até já fizemos as contas, eu até lhe enviei as contas, por isso até as deve ter, dos 1.000 milhões de euros que tínhamos falado, quer das executo, quer das portagens todas. Olha, Dr. Luís Montenegro, nós sabe porquê é que temos que acabar com as portagens? Porque nós passamos a fronteira em Vilar Formoso, e não se paga. Nós passamos a fronteira e começamos a pagar portagens em Portugal, estradas que já pagámos 40, 50 vezes. O senhor prometeu o mesmo. Aliás, por isso é que os seus deputados ficaram tão desconfortáveis com a situação. Nós não nos aliamos nem com a Iniciativa Liberal, nem com o PS, nem com ninguém. Nós aliámos-nos com os portugueses para acabar com uma vergonha que é esta. O seu partido e o Partido Socialista fizeram vergonhosos contratos de concessão pelo país todo. Metade foi para gamar para alguns, que ainda hoje estão lá nesses lugares de topo. E depois o que é que aconteceu? Nós ficámos a pagá-las. E hoje estamos a pagá-las. Quer fazer o resgate de abril. Como é que pretende pagar não esses é quero. 1.350 milhões? Temos que fazer. Porque o interior do país, as empresas, não podem continuar a viver em que em Espanha não pagam nada e em Portugal pagam um inferno de portagens. Mas isso não é colocar os portugueses que não utilizam as portagens a pagar com sabe porquê? Porque todos beneficiaremos com isso. Todos beneficiaremos com um ambiente económico melhor e, sobretudo, com uma questão de justiça. Eu não aceito que no meu país nós tenhamos um PIB mais baixo que aqui ao lado de Espanha. Em Espanha eles quase não pagam portagens e nós tínhamos que estar a ser inundados em portagens. Para que é que servem estas portagens todas? Para nós podermos ter estradas boas? Bom, em muitos casos não. Então servem para quê? Servem, desculpe dizê-lo assim, para alimentar uma classe, quer administrativa, quer política, que se acoplou à volta destas empresas, olha como o Pires de Lima e outros na Brisa, e que se acoplaram à volta destas empresas com o único objetivo, Luís Montenegro, nós pagamos, eles vivem à nossa conta. E eu acho que nós já temos em Portugal muita gente a viver à nossa conta. Não precisamos de mais, nem de uma classe política parasitária para viver à nossa conta. Luís Montenegro, o seu programa eleitoral também é muito criticado. Já ouvimos que é pouco prudente, demasiado otimista, um insulto à inteligência, uma utopia. Ora, perante o risco de uma recessão global de dimensão económica e financeira, quer explicar-nos como é que antecipa 4 dos melhores anos económicos de Portugal deste milénio, com redução da dívida pública, desemprego em mínimos históricos e sempre com excedentes orçamentais até 2029? Nós faremos nos próximos 4 anos aquilo que fizemos em 2024. Ou seja, nada. E, portanto, nós estamos a projetar o crescimento da economia naturalmente absorvendo as decisões políticas que estamos a tomar e com prudência, com saldos orçamentais que são limitados, são excedentes, mas são excedentes limitados e que se enquadram na possibilidade que hoje temos diante de nós de continuar a ter um bom crescimento económico. Já o ano passado nós tivemos essa dúvida quando apresentámos o cenário macroeconómico para 2024 e toda a gente se enganou. Nós superámos a meta do crescimento económico e garantimos um excedente orçamental que foi quase o dobro daquele que estava projetado. Mas deixe-me só dizer ao André Ventura... Muito rapidamente para dar um minuto final ao André Ventura. Tem 40 mil milhões de euros
de impacto orçamental no seu programa e não é capaz de justificar nada. E mesmo esta coisa das portagens, eu só quero, enfim, corrigir, porque o André Ventura nem sequer sabe, não sabe. Em Espanha estão a ser reintroduzidas portagens, Sim, mas precisamente qual é para a dar percentagem de estradas com portagem? para dar sustentabilidade, Menos de 5%. para dar sustentabilidade ao sistema. Menos de 5%. Eu nem sequer estou a defender que nós devamos fazer o mesmo. O que eu lhe quero dizer é falar com que, os seus autarcas. nós, quando houve essa discussão no Parlamento, tivemos conversações e nas quais o Chega apresentou um projeto que era de forma gradual, caminhar para uma análise global do sistema de portagens, nomeadamente tendo em conta o final das concessões e a reprogramação para futuros programas de concurso e novas concessões. Teve um deputado que interveio, começou a falar de um projeto de resolução do Chega que já não existia. O Chega não sabe o que diz. O que é que está Ficamos por aqui, Luís Montenegro, o seu tempo terminou. O André Ventura manda essa atuarda para o ar. O minuto final é e não de André Ventura. explica o racional da medida. André Ventura, faça favor de responder, porque é o seu minuto final. Que o André Ventura precisa dizer onde é que vai buscar a sustentação para um programa económico que vai trazer a Portugal, ou ia trazer, claro, não vai ter essa possibilidade. Ficou claro, Um déficit Luís de Montenegro. 14%, André Ventura. Para responder, e a palavra final é sua, porque Muito é o que fecha este debate. Sr. Primeiro-Ministro, nós temos isto nós somos candidatos a Primeiro-Ministro e por isso temos que apresentar um programa sério. E eu tive a oportunidade e a preocupação de dizer isto. O AD prevê uma subida de exportações de 4,4%, completamente irrealista e fantasiosa. Não sabem do que é que estão a falar. Não diga. O Chega prevê um crescimento do PIB, a AD prevê um crescimento do PIB para 3,2%. O Chega prevê um crescimento conservador entre 2% e 2,4%. Quem é que é o adulto na sala? Como é que financia 40 mil milhões de euros? Quem é que sabe como é que é? E olha, vamos terminar dizendo-lhe como é que eu vou financiar. Sabe como é que eu vou financiar? Porque nós fizemos as contas e conseguimos descobrir isto. Aquilo que os portugueses em casa querem saber. Para onde é que andam milhões... Desculpa, eu tenho acho que eu o mesmo tempo Mas que o Primeiro-Ministro. por favor. Onde é que andam milhões e milhões de dinheiro dos contribuintes? Andam na distribuição do Estado em observatórios, em fundações, em nomeações políticas e em cargos que não interessam para nada. Por isso nós propusemos, Luís Montenegro, PSD nunca quis, uma auditoria completa às despesas do Estado para garantirmos que não continuamos a pagar a carga fiscal que o senhor nos deixou enquanto andamos a sustentar uma classe política, administrativa, absolutamente parasitária. Portanto, nós precisamos desta auditoria. O programa do Chega não é de 40 mil milhões, esse se calhar é o da AD, Mas eu não lhe vou mentir, nós queremos mesmo acabar com as portagens e eu quero lhe dizer uma coisa, porque nós não nos encontraremos provavelmente noutro momento da campanha eleitoral. Eu quero mesmo que todos os pensionistas deste país, todos, tenham uma pensão equivalente ao salário mínimo. E sabe o que é que eu vi nos últimos dias? Que o Luís Montenegro veio atrás do André Ventura e pensou assim, de facto isto é uma boa ideia, mas não devia fazê-lo eleitoralmente, Luís Montenegro. Devia fazê-lo porque milhões de idosos nossos estão na pobreza e mereciam um bocado de dignidade quando os Mários Centenos desta vida estão a ganhar 20 mil euros por mês. Terminou Era o nosso isto que eu tempo, André gostava de ver Ventura. em Luís Montenegro. Terão a oportunidade, certamente, ao longo da campanha, de explorar mais essas áreas. Não podemos explorá-las todas neste debate de 35 minutos. André Ventura, Luís Montenegro, muito obrigada. Na próxima segunda-feira encerra-se este ciclo de debates com os líderes dos dois principais partidos, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, frente a frente a partir das 8h30 da noite. Boa noite, bom fim de semana. Já a seguir, Vamos voltar a marcar as sessões, vamos voltar aos velhos hábitos. a promessa. Não te deixes enganar uma segunda vez. Afasta-te daquelas irmãs, tu mereces melhor. Isso também é válido para ti. Não vejo a hora de repetirmos e estarmos juntos de novo. E no episódio de A Herança, Vicente? Tenho saudades tuas, da tua pele, do teu cheiro. Este programa é patrocinado por Sereste Cão contra pulgas, carraças e reduz o risco de leishmaniose. E Oriente, um arroz do outro mundo. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas.